Agora eu vou conversar com o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Na próxima segunda-feira, as escolas da Rede Municipal de Ensino retornam com as aulas aqui em Blumenau, né? Cercado de muita expectativa, principalmente pelos pais que clamam por segurança nas escolas após o ataque à creche na semana passada. E a gente vai falar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo aqui na cidade. Gomes, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Jorge e todos os ouvintes. Antônio Gomes da Rosa, o ataque à creche Cantinho Bom Pastor nos deixou assustados, preocupados, receosos, né, com a questão principalmente da segurança e do comportamento da sociedade também, porque agora a gente parou e começou a dar um pouquinho mais de atenção aos lados, né? Paramos de só ir reto para frente. E quando a gente começa a olhar para os lados, a gente vê intolerância, ódio, desrespeito às diferenças e cada vez mais aumentando essas questões. O que está acontecendo conosco, Antônio Gomes? Que caminho estamos trilhando e onde isso pode parar? Esta é uma boa pergunta, porque a nossa reflexão vai ter que, obrigatoriamente, se aprofundar nesse eixo, né? De pensamento e de construção de comportamento, de apoio às condutas, né? Que é qual caminho vamos continuar trilhando e para onde nós estamos indo. Então, obviamente, eu insisto em dizer que nós temos que acreditar que estamos num aperfeiçoamento humano, porque daqui para trás foi tudo muito sanguinário, tudo muito animalesco, né? Se a gente for buscando a origem, indo para trás, nós vamos perder muito da ética que nós já estamos, de alguma maneira, né? Descobrindo nas nossas relações e construindo. Então, cada vez mais, o aperfeiçoamento humano vai passar pela atenção ética. E ética hoje definitivamente é a conduta que faz bem para mim e para o outro. Nesse meio é que a nossa discussão vai ter que circular, Jorge. O problema é que hoje é o que faz bem para mim. E o outro está ficando meio de lado. O egoísmo, né? Os distúrbios psicossociais que acontecem por conta de aspectos ideológicos, por aspectos da inserção de modernidade que ainda não está bem regulamentada para a utilização da sociedade. Veja que nós estamos agora discutindo como é que nós vamos lidar com a inteligência artificial, né? Porque ela vai contribuir muito para dizer o que quem teve mais força colocou dentro do cérebro artificial dela, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com todos esses aspectos, obviamente. Então veja que o egoísmo, os aspectos ideológicos que são perversos, todos estes vão continuar fazendo parte e poderão ascender muito na nossa sociedade. Como nós estamos ainda numa curva ascendente de evolução, né? Porque eu digo sempre que nós estamos empatando hoje com o bico do jacaré. Daqui a pouquinho a gente deixa de ser réptil e ganha desse réptil aí, né? Vai para frente do bico dele. Do rabo dele nós já saímos, né? Eu acho que nós estamos no bico, mas precisamos criar asas, voar eticamente e compreendendo que sim, é irreversível tirarmos os aspectos tecnológicos da nossa vida. Então nós não temos mais um aluno, né? Quer dizer, temos, mas a grosso modo, para mim entenderem, nós não temos mais aquele aluno que vai de pé descalço para a escola e que o seu caderno vai dentro de um saco plástico de arroz, né? E aí eu falo de mim, eu só não ia de pé descalço, mas eu tinha o arroz Lefa, lá em Torres, né, na Vila São João, e então aquele saco de arroz botava os cadernos dentro. Era pastinha, né? Não, eu era chique, porque era moderno o aluno do sétimo ano, sétima série, oitava série na época, não ter pasta, ir com o material solto na mão ou dentro de um saco plástico de arroz, né? O que eu quero dizer com isso?
Porque nós não voltamos mais a esse tempo, né? Agora há toda uma outra questão dentro da escola, e a escola está pensando muito mais do que ensinar matemática e língua portuguesa. Mudou muito a questão da escola, né? Mas e a formação do profissional para a educação, né? Que hoje é muito sobrecarregado. A gente fala de muitas coisas depois de tudo que aconteceu aqui, mas nós temos que parar e pensar no profissional, naquele que vai chegar na frente de uma turma de 20, 25 crianças ou adolescentes e vai tentar passar algo para essas crianças, e que com ele tem que ter um olhar diversificado demais hoje, né? Sim. Não, imagina, ele tem que ter um olhar assistencial, um olhar psicológico, e agora querem jogar nas costas dele um olhar de segurança também. O professor está com uma exigência expertise, né? Tem que ter expertise por todos os lados. Ele não está só mais com a especialidade dele, com o cuidado dele. Ele tem que acolher, ter uma visão social do ambiente da criança, da família da criança, dos aspectos afetivos onde essa criança vive. E agora, ainda cuidar que a criança tenha segurança, né, à entrada do pátio da escola. Da escola inteira, né? De fato, são muitas exigências. Nós precisamos pulverizar, né? Abrir esses aspectos. Não podemos sobrecarregar o professor, né? O professor não é segurança, o professor não é guarda, mas, obviamente, ele tem outro olhar, assim como os pais também. Antigamente, os pais tinham mais tranquilidade para deixar os filhos brincarem na rua até 10 da noite jogando bola e ir para dentro de casa com o dedão do pé arrebentado e sangrando, né? Lavava e botava o mertiolate, né? E assim, hoje, na verdade, não tem mais onde essa criança ficar brincando, né? Tem toda uma preocupação, porque nós temos mais informações. Nós sabemos que o risco existe, o perigo existe, né? O que nós precisamos cuidar é aonde que se sobrecarrega, aonde que se concentra e de que forma atuar, e que não seja uma atuação só de cuidado da consequência, mas vamos atrás desse muro da consequência, ver como é que nós podemos trabalhar as prevenções para que a sociedade continue na sua normalidade de desenvolvimento ético, né? Precisamos avançar nesse sentido. Ao que o senhor atribui o crescimento de doenças psicológicas de descontrole do ódio? Bom, o ódio, né, tu falaste, ele é um elemento, a raiva é uma emoção natural ao ser humano. Ela é uma das 7 emoções hoje consideradas mundialmente, né, universalmente, propostas ao ser humano. Então nós temos a alegria, o amor, a tristeza, a raiva. São 7 emoções aí que vão, né? O nojo, nós temos nojo de situações também, é uma das emoções universais, né? E a raiva, ela faz parte do ser humano. A grande questão é o ódio, né? Que ele vem numa irracionalidade, ele vem na racionalidade da construção histórica que essa pessoa vai vivendo. Mas ele se transforma irracional porque a pessoa não controla mais e ele é despejado por questões absurdas, né? Então, por exemplo, os aspectos que nós estamos acompanhando muito fortemente aqui no sul do país, muito mais, dos grupos neonazistas, né? Dos grupos fascistas. Esses grupos se alimentam sempre de ideologias segregacionistas, que diferenciam o ser humano um do outro, que os colocam em hierarquia de superioridade, de supremacia, né? Falam muito de armamentos. Não é que a arma não seja importante, né? Porque a arma sempre existiu. Se tivesse um revólver, o Caim tinha usado o revólver, né? Porque nós começamos a história do mundo com um assassinato, né? Caim matou Abel. E com uma traição, né? A Eva comeu a maçã. Traiu, inclusive, Deus, né? Que não era para ter comido. Então, nessa cultura de traição,
e avanço de agressividade é da onde nós estamos vindo. E chega hoje esses aspectos extremistas, ideológicos, que dizem que tu te defende pela força, que a criança tem que saber atirar, porque aí ela se protege. Nós estamos com o nosso cérebro ainda muito regredido em todo esse histórico de violência, e isso alimenta o ódio. Tá? Porque ao invés de eu tratar com o diálogo, de eu criar em mim uma resiliência de que eu posso ficar melhor que essa situação a qual eu estou me colocando, eu vou buscar recursos de vingança, né? Em que a raiva ela se exacerba tanto que vira ódio. Né? Então é essa revisão que nós temos que estar fazendo o tempo todo, Jorge. O ódio é o descontrole da raiva. Para entender didaticamente assim, né, ele é o descontrole da raiva, que até então seria natural, e se a gente usa para a gente mesmo, não para jogar em cima do outro, também não é para se automutilar, mas é para dizer, não, eu sinto raiva de mim por eu ficar neste lugar, e eu vou então me aperfeiçoar. Reagir. Eu sinto raiva de eu não ter uma faculdade, pois eu vou fazer uma economia e eu vou estudar para ter a faculdade. Fazer isso com energia, isso também é o sentimento da raiva. Né? E o ódio não, o ódio é quando eu fico nessas medições, eu continuo me sentindo humilhado e inexistente. Essas pessoas, no fundo, se nós chegarmos no fundo delas, elas têm depressão. Tá? Tanto depressão que elas têm uma característica cerebral, psicológica, psicótica, por conta de que essa depressão se mascara pelo ódio. Pela falta de sentir-se existente com um lugar. Então, tem histórico na vida dessas pessoas odiosas? Tem histórico. Só que elas se transformaram nisso. Então, agora tem que ter as punições, os cuidados com eles, como uma pessoa que está danificada. Tony Gomes, de semana passada para cá, nós tivemos várias divulgações oficiais por parte da polícia de apreensão de adolescentes que nos deixam chocados. Só em Rodeio, uma cidade de cultura italiana, né, uma cidade pequena, cultura italiana, você pouco ouve falar alguma coisa de errado, 4 adolescentes apreendidos. Um entrou com munição na escola, 2 criaram perfis de ataque à escola. E ontem, pasmem, um adolescente dentro de um ônibus jogou um rojão na saída de uma creche ao meio-dia, provocando pânico em pais, professores, crianças. É uma coisa assim que tu começa a se pensar, o que está acontecendo? Aí tivemos em Indaial um adolescente que admitiu que tinha a intenção de atacar uma escola depois se matar. E em Pouso Redondo, um outro de 16 anos, que tinha lá também na internet algumas ações de ataque a uma escola. O que está acontecendo com essa adolescência, Gomes? Por que escola é alvo? Por que esses adolescentes começaram a colocar isso na cabeça? Se é que tem uma explicação para isso. É a estrutura familiar, os pais não estão dando atenção, os pais não são rígidos. Ontem eu conversando com um empresário lá na TV Galega, ele dizia assim, onde já se viu, hoje todo mundo é tatuado, pinta cabelo, como se esse fosse o problema. Né? Sim, sim. Como se esse fosse o problema. Então, às vezes, você tem um regime desse dentro de casa. Será que isso também não atrapalha, no lugar de ajudar, esse autoritarismo, esse negócio de comigo é no chinelo? Ou tiraram a cinta da mão do pai e o negócio desgringolou? Não dá para a gente fazer o comparativo com o nosso passado, né? O que nós temos que ver é o momento atual. Se atualizar, E primeiro. uma criança hoje de 2 anos de idade, em tese não é mais a criança que nós fomos com 2 anos de idade, né? Nós éramos quase muito burros, falando assim, né? Até a gente brincava de carrinho até os 14, 15, né? Sim. E as meninas de boneca. E hoje uma criança de 2 anos de idade faz upload, né? Coloca aplicativos nos celulares, né? Aliás, na década de 80 a gente debatia muito sobre o uso da televisão como babá, né?
Isso, que só tinha um canal com uma taquara, pegava uma taquara e uma espinha de peixe lá em cima, né? Tem que atualizar a música do Titãs, né? Lembra que o Titãs fez uma música criticando a televisão? Isso. A televisão me deixou burro demais? Isso. Agora tem que atualizar a música. E era a televisão. E hoje, na verdade, os pais não conseguem mais ter um filho que acompanhar, talvez, que né? não se cumpra com a exigência desse filho de ter um celular, né? Por conta de toda a tecnologia que existe. E ninguém quer um filho desatualizado, porque todos querem o melhor para o seu filho, e sabemos que passa pela tecnologia, né? Passa pelo tablet, pelo celular, pelo computador, né? Pelo laptop. Isso é fato. Então, se isso é fato, como é que nós lidamos com isso? Né? Sabemos que os pais trabalham e chegam em casa à noite, e às vezes um ou outro olha o outro na cama já dormindo, para no dia seguinte sair. Isso também é fato. Né? Ninguém mais consegue fazer uma refeição junto, também é fato. Tá? Bom, diante desse momento, nós não temos que buscar culpados. Volto a insistir, um momento da nossa evolução. Nós estamos em desenvolvimento, em aperfeiçoamento e tentando nos ajustar a todas essas novidades, né? A todas essas questões que estão inseridas nas relações afetivas. O que nós precisamos nos debruçarmos permanente e profundamente é o quanto de respeito, comunicação e afeto, esses 3 itens, eu coloco dentro das minhas relações familiares. Porque, querendo ou não, o grupo familiar é o que ainda até os 12 anos de idade vai contribuindo para essa criança e se aperfeiçoando. Né? Então, cabe aos responsáveis por esses grupos, né, que a gente chama de família, que são vários grupos, se repensarem enquanto estão se respeitando. Qual é o volume da voz dentro de casa? Qual é o timbre? Qual é a forma de negociação das questões dos conteúdos diários? Nós temos que continuar repensando isso, porque nós somos originários disso. Nós viemos daí. E estamos eternamente em evolução, né? Exatamente. E o nosso primeiro grupo ainda é esse, que está conosco no primeiro instante. Então, também temos que discutir a questão da violência cada vez mais dentro das famílias, né? Porque as famílias também estão ansiosas, também estão aflitas, né? Também têm as suas angústias. Mas, se nós não repensarmos a violência dentro da família, ela vai ser ostensiva dentro das escolas. E é dentro do muro da escola, não é fora. Hoje à tarde a Prefeitura vai divulgar as ações. As ações já foram divulgadas, na verdade, não é? Mas o que já conseguiu ser implantado para o retorno das aulas na rede municipal na próxima segunda-feira. Então, é vigilância armada, câmeras de segurança para poder estar fiscalizando ali os locais, muros mais altos. São as ações, em princípio, aí que foram divulgadas pelo governo municipal. Isso deixa nós com uma defesa fortalecida, né? Diante do que está fora e quer entrar lá dentro. O problema é que tem muita coisa ali dentro e nós não estamos atacando o problema dessa forma. Nós estamos apenas nos defendendo do problema. A gente precisa, eu falei aqui de 5, 6 adolescentes aí em uma semana desses casos. Uhum. A gente não sabe o que causa essa tendência por gostar, né? O que atrai tanto esse gosto por gerar o pânico? Tem que ter um atrativo, né, Gomes? Nesses adolescentes. Né? Tem que ter um atrativo por gostar de atiçar o pânico. Que, por enquanto, pânico. Deus queira que nunca avance disso. Não sei se tu lembras, mas pelo menos, eu gostava muito de brincar de James West, né? James, eu acho que era um filme de Bang Bang, que o cara era muito bom, né? Então, a gente fazia... Rápido no gatilho.
e tinha o Daniel Boone, e tinha o Chaparral, né? Aqui vamos, Nossa Senhora, né? Então, tinha o Ritintim, tudo era tiro, porque há 40 anos, né, há 50 anos atrás, nós estávamos muito ainda ligados a todas as questões. Existia muito mais gente com revólver na cintura, com faca, o interior era maior, né, as pessoas estavam armadas. E tinha muita violência. E as crianças brincavam muito, pegavam um galinho de árvores e faziam o revólver, porque não existia revólver. Lá pelas tantas chegou um revólverzinho de plástico, que ele se amassava todo, e depois veio um com água, que tu xiringava, e depois veio um de ferro com espoleta, né? É verdade. Cara, quem é que podia ter um revolvinho daquele de ferro com espoleta? Então, assim, ó, nós também passamos por essas fases, né? Os nossos bisavós passaram por fases piores ainda, onde se resolvia mesmo era no grito, no soco, na faca, ou no tiro da espingarda, né? Então, o que vai mudando? Vai mudando a intensidade e o formato desses aspectos, né? No momento em que nós vamos nos desenvolvendo. A gente ainda, apesar de brincar com aquele revolvinho de madeira que fazia pá, acertei no teu pé, um pé, não podia mostrar os dois pés, lembra? Tinha que esconder um pé tinha que ficar sempre atrás de um móvel, de uma árvore, né? Ah, vi os dois pés, pá, acertei. Tu não levava isso para frente. Tu saía dali, tu não tinha raiva em ti, tu não tinha ódio, tu estava brincando, ainda estava dentro de uma ingenuidade, né? Mas o que acontece hoje é que, de fato, a constituição ideoafetiva, a formação da personalidade já tem outras características em que essa criança já não lida muito bem com as frustrações, em que ela tem mais consciência das diferenças. Eu fui ganhar uma bola de borracha que rachou no primeiro chute no dia 25 de manhã, dia 26 de manhã, rachou, beleza. Fui ganhar um que-chute, que era um tipo de uma chuteira de borracha que existia, e aquilo, quando eu ganhei, valeu por 3 anos. Né? Por quê? Porque era assim, era a época em que não existia essa compreensão da criança daquele instante de que tinha outra coisa no mundo, né? A gente não pensava em falar idiomas quando... Estou falando de pessoas que têm mais de 40 anos de idade, né? Não pensava, eu quero falar mandarim, espanhol, e inglês e francês. Não, tu queria brincar, tu queria ser gente ali e ainda ajudava em casa. Hoje, tu pega uma criança já de 2, 3 aninhos e tu bota num CI bilíngue. Porque tu já quer que o cérebro vá se desenvolvendo com 2, 3 idiomas, né? Tu já bota ela a fazer matemática no CI e alfabetiza, para que ela saia falando e sabendo até conjugar verbos de um CI, que não é o primeiro ano que é a alfabetização, né? Então nós estamos com essa exigência cerebral das pessoas, com isso elas têm menos condição de aguentar as frustrações, porque elas têm mais exigências e autoexigências. Tá? Então é um complexo de fatores que nós temos que desenvolver cada um deles, mas que são todos irreversíveis. E que dentro desse balaio nós temos que encher muito a contenção afetiva, mostrar cada vez mais às crianças que elas são desejadas dentro das famílias, porque às vezes elas confundem, interpretam o sentimento de abandono e de rejeição. Elas não vão existindo emocionalmente. E daí chega no momento, elas têm muito conteúdo, mas elas não estão ok emocionalmente e elas precisam então existir. E uma das formas de tu existir é sumir. E às vezes tu busca, através de um ato agressivo, também sumir. Tanto é que muitos, depois de um ato de chacina e assassinato, se suicidam. É um movimento suicida. Tá? Só que ele não tem condições e recursos para ir direto ao suicídio, então ele vai por via de uma chacina, ele aparece
E aí, então, ele pode se suicidar. Mais ou menos como que eu existi, agora eu vou embora. Entende? Então, tem esses viés aí que nós temos que analisar. Então vamos lá, Gomes. O que que precisa avançar na escola, né, para que a gente já reforçamos a defesa, vamos agora procurar atacar o problema, né? Então o que precisa ser feito na escola para atacar esse problema e em casa, Gomes? Bom, a escola precisa definitivamente e lamentavelmente, né, se aperfeiçoar além dos conteúdos programáticos, né, além dessa cronologia didática para o vestibular e a formação técnica, proporcionar aspectos socioemocionais. Tem que trazer a reflexão, tem que falar de sentimentos e emoções, tem que falar de características, de mecanismos de defesas, né? Existem programas já há muito tempo, bons, por exemplo, Amigos do Zip, né? É um programinha muito espetacular. O CVV tinha por algum tempo até parceria, assim, né, e apoio desse Amigos do Zip, que trabalha com crianças de 5 anos de idade. É com 5 anos de idade que tem que já ir ajudando essas crianças a irem trabalhando, né? Porque nós estamos querendo agora defender um cara de 20, de 30, 40 para não invadir, né? Mas é com 5 aninhos que a gente faz esses trabalhos. Esse é um aspecto da escola. Tem que se voltar, tem que se debruçar nos aspectos psicoeducacionais. Mas não pode jogar isso também nas costas do professor, né? Então, daqui a pouco você vai dizer que o professor também tem que se formar psicólogo, psiquiatra, então, psicoterapeuta e levar isso para dentro da escola. Além do conteúdo, né, programático, lamentavelmente, sobrou para a escola também isso. Por quê? Porque a escola é o segundo santuário do ser humano. Primeiro, em tese, é a família, a casa, o grupo dele. Segundo, é a escola. Então, a escola é uma oportunidade que nós temos, né? Nós não podemos desperdiçar, porque sai da escola, tu vai ter oportunidade novamente aonde? Então, ficou, lamentavelmente, para a escola também essa função de aperfeiçoar o ser humano nos seus aspectos emocionais e relacionais, filosóficos, em relação a como que ele se vê no mundo, como que ele vai participar do mundo, né? E é triste dizer, mas ficou para a escola também, né? E talvez a escola mais do que as famílias hoje, porque na escola ele vai ter mais oportunidade desse diálogo reflexivo, né? Sobre ética e visão de quem ele é e de como que é o mundo para ele, tá? Para seguir a tua primeira fala de hoje aqui, que é qual o caminho que vamos percorrer. Exato. E a família cabe, sim, sempre se rever em quais os valores têm dado prioridade. É a construção da piscina, é a troca do carro, entende? Enfim, tem muitas que é comprar comida e pagar energia elétrica, né? E ao governo, ao Estado, definitivamente tem que ser um grande guarda-chuva. Nós não podemos entrar para o pensamento de que todo mundo tem que se virar sozinho, que a saúde tem que ser privatizada. Não podemos permitir que essa ideia continue, né? Que nos últimos anos veio muito forte para derrubar, por exemplo, o nosso SUS. Não podemos aceitar isso. O SUS é o grande guarda-chuva, a saúde, e aí entra os aspectos emocionais, porque dentro da saúde tem saúde mental, precisa ser cada vez mais reforçada. Por fim, é a saúde mental. O psicólogo não faz parte do quadro de profissionais das secretarias de educação. Eles precisam estar lá não para fazer clínica, a saúde recebe a clínica, mas para orientar, supervisionar e dar direção para os trabalhos psicoeducacionais com educadores e alunos. Temos que avançar nesse sentido, né? É por aí. Levar essa educação emocional para as escolas. Temos que esmiuçar isso e ver daí pedagogicamente como atuar. E não confundir as coisas, né? Porque hoje tudo vira política, infelizmente. Não, e aí vem bate-boca na Câmara de Vereadores. Falar partidariamente dessas aspectos. Exatamente. Mas nós não temos... política é falar da vida, né? Esses aspectos todos que nós falamos são políticos. Agora, quando tu partidariza e tu bota em nome de pessoas que tu te apaixonasse para ser o teu político, né, da tua paixão, aí tu estraga
toda a nossa construção e aperfeiçoamento humano. É isso aí, Gomes. A gente precisa cuidar mais da mente vazias de nossos adolescentes, das nossas crianças, o lado emocional das nossas crianças. Temos que aprender a perceber melhor, aprender como a gente pode criar os nossos adultos do futuro emocionalmente mais equilibrados. Às vezes eu penso assim que a tecnologia ela avança tão rápido e que nós não temos condição de acompanhar, sabe? E a gente se perde. E a gente se perde. Surge todo dia uma novidade. É bom saber disso que tu está falando. Não, porque que eu me vigie sobre isso. Surge todo dia uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Ou é programinha para isso, programinha para aquilo. Ou vendo isso, vendo o outro lá falando alemão, todo mundo rindo, vendo não sei o quê. E a gente vai acho que é aquilo que você falou, nós estamos evoluindo, a questão é de que forma, né? E temos que cuidar, né? E não são todos, o exagero, né, das informações. Né? E aqui a gente tem que abrir um parênteses que não são todos assim. Não são todos. Isso. Tem gente que passa por isso com uma facilidade incrível. Sim. Assimila isso com uma... É para tu ver como existe possibilidades. E estamos falando de pais, mães, crianças, filhos, criancinhas, e assimilam com uma tranquilidade incrível, aquilo nem bate nele. Em compensação, tem outros que isso é um choque. Muda a personalidade completamente. Né? E agora, entender isso. Né? Observar isso e lidar com isso. São as diferenças por conta da constituição, né, ido-afetiva, de subjetividade, né? O que foi interpretando durante a vida dá essa condição resiliente, né, de lidar de maneiras diferentes com os eventos agressores que nós temos hoje, né? E às vezes o casal tem um filho ou uma filha, por exemplo, né, pequenininha, mas uma evolução diferenciada, e acaba se assustando com tudo que está acontecendo e talvez não enxergando que ela lida muito bem com isso. Não precisa ninguém estar ali todo dia falando algo que aí pode tirar ela desse mundo mais equilibrado que ela está. Eu não sou psicólogo, Gomes, eu só estou fazendo uma observação. Tu estás fazendo as implicações sobre os temas que são importantíssimos. E tem outros que acham que os filhos são muito evoluídos e que não são. E que não percebem e que não falam. Isso pode acontecer, Nós somos feitos de alienação e de desejos. E entre o desejo e a alienação, nós temos uma série de condutas. E tudo caminha lado a lado, né? Antônio Gomes da Rosa, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. É muito importante a gente conversar sobre esses assuntos. Temos que falar muito disso. O que a gente quer é chamar a atenção, para que as pessoas parem o tempo que puderem. Hoje não está fácil, mas o tempo que elas puderem, parem e pensem. E somente pensar já é um grande passo para a gente tentar evoluir nesse sentido. Família, escola, né, a sociedade em geral e o meio de comunicação precisam trazer essas implicações, né? Precisam fazer essas provocações. Ninguém está aqui para falar de receitas de como que milagrosas. Exatamente, mas nós estamos aqui para provocar o pensamento, para que as pessoas dialoguem e vamos com isso nos tornando mais assertivos e ajustados nas nossas condutas, nos nossos sentimentos e nas nossas relações. E principalmente, né, o que eu estou contribuindo para isso, né? Para melhorar ou para piorar, isso não aí. Sei. Mas o que eu estou contribuindo para isso? Cooperando... Né? Se eu conseguir partir de mim, já é um bom avanço para eu proliferar ali na minha família, na minha comunidade escolar. E eu estou cooperando de que forma, né? Para uma humanidade melhor. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Gomes, pela participação. Um ótimo final de semana. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, conversando conosco aqui nesta manhã de sexta-feira.